mais um programa Cheque Mate. Hoje estamos de regresso ao Conselho de Vila Franca de Xira e vou desde já dar as boas-vindas ao nosso painel de comentadores, de convidados e também felicitar a Regina por este regresso ao Cheque Mate. Ainda não tinha estado presente nesta segunda temporada. A Regina Janeiro, a vereadora da CDU na Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, dar as boas-vindas também ao Rui Perdigão do Bloco de Esquerda, ao Jorge Zacarias do PS e também ao David Ferreira do PSD e desejar também um bom programa a todos. Eu vou começar o programa de hoje por uma questão que foi levantada por uma município do Conselho, a Judite Ribeiro, que diz que uma das maiores vergonhas da Câmara Municipal, e vou citar o que a senhora escreveu, é ter aprovado em Assembleia Geral um aumento do valor a pagar pela água, tudo isso sem fazer ruído para não dar nas vistas. Exemplo disso é a fatura de um condomínio da Casa da Porteira, onde se passa de um valor de 9 euros por mês para um aumento de mais de 100%, ou seja, valores na ordem dos 27 euros. Isso é um valor de uma casa habitada ou com uma família de 3 ou 4 pessoas. O condomínio liga para saber o porquê do aumento e a resposta é que é um tarifário aprovado em Assembleia Geral. Segundo esta senhora, mudaram o código das classes de consumo para os condomínios com casa de porteira, passando agora a ser feito por escalões. A senhora queixa-se que é um roubo à descarada e que é altamente imoral esta postura da Câmara para cobrar valores desta ordem. Tenham vergonha e retifiquem esta imoralidade. Eu vou começar pelo Jorge Zacarias para tentar perceber se houve ou não aqui alguma mudança no que diz respeito aos tarifários da água, se tem conhecimento se houve um aumento das tarifas de água e se isso se reflete de certa forma em alguns casos muito específicos. Ou se tem tido reclamações também dentro desta matéria da fatura da água. Bem, em primeiro lugar, bom dia a todo o auditório da Rádio Íris e também aos meus colegas de painel. Dizer que, de facto, é surpresa, não houve nem sequer na própria Câmara Municipal nenhuma discussão profunda em relação à tabela de taxas da água. E de facto não conheço nenhuma repercussão que tenha tido um eventual ajuste dessa mesma tabela. Dizer portanto, que a Câmara Municipal e o Conselho de Vila Franca de Xira têm das águas mais baratas da área metropolitana de Lisboa, portanto, e que isso se manterá, portanto, certamente até com o apoio, digamos assim, de todos os partidos que têm feito parte e que fazem parte do Executivo Municipal, que têm, portanto, validade, digamos, a tabela de taxas da água. Não sei se alguém também quer fazer mais algum comentário relativamente a esta questão do tarifário, Regina. Então, obrigada por me ter dado as boas-vindas, cumprimentar a Marta, o Rui, o Jorge, o David e também quem nos faz chegar a casa. E eu acho que é importante que nós... Eu pedi para intervir porque eu acho que é muito importante que a gente perceba o que é a água, não é? A água é o bem essencial à vida. E como esse bem essencial à vida tem que ser tratado e respeitado. O único aumento que houve na água na Assembleia Municipal, já agora, porque pode ter sido confusão, porque não é Assembleia Geral, foi o aumento de acordo com o índice do consumidor. Portanto, e nada justifica, absolutamente nada, que a fatura duplique. Portanto, eu aconselho a senhora não a telefonar, mas ir ao SEMAS e perceber se há ou não uma ruptura, se é fora do condomínio, se é dentro do condomínio, se é dentro da sua própria casa. Portanto, o que eu acho essencial é que, como não houve este aumento que justifique exatamente, que duplique o valor da água, tem que haver algum problema e, portanto, eu acho que nós todos temos que defender os nossos direitos e, portanto, aconselhava claramente a ir ao SEMAS. Queria também só dar duas notas. Portanto, a água, efetivamente, em Vila Franca de Xira, é das mais baratas da área metropolitana norte. É muito mais cara do que na área metropolitana sul. E dizer também que, fruto de uma proposta da CDU, reduziu-se o valor do consumo de água para o movimento associativo e, portanto, também acho que deve ser valorizado o movimento associativo, que no Conselho de Vila Franca de Xira é o responsável quase na totalidade pela prática, quer da atividade cultural, quer da atividade desportiva. Entretanto, vou passar também um e-mail a pessoa não se quis identificar, apesar de se ter identificado no e-mail.
Posso Sim, desculpa. só acrescentar algo? Portanto, é assim, que eu também tenho conhecimento, também não houve aumento das tarifas ou das taxas da água, senão aquele que já foi mencionado. Portanto, é preciso, recomendaria à pessoa indagar nos SEMAS o que é que de facto justifica aquele aumento. Poderá eventualmente haver alguma fuga, mas também não sabemos em que condições é que está a ser ocupada a casa da porteira, porque faz parte do condomínio, mas pode estar ou não estar habitada. Portanto, se estiver habitada, pode estar eventualmente ligado ao aumento do consumo ou não, ou então poderá haver uma fuga, alguns, que possa justificar esse aumento do custo mensal. Portanto, a Judite tem que se ir informar melhor acerca desta situação. Tal como estava a dizer, recebemos um e-mail também com outra questão, o e-mail está identificado, mas a pessoa pediu para não ser identificada, que diz respeito à Póvoa de Santaria, que a pessoa diz que continua, o freguês da Póvoa continua sem perceber como é que funcionam as ciclovias dentro da cidade e como é que um condutor se há de comportar, e refere também que já teve dois confrontos, duas discussões com dois ciclistas por causa deste assunto. Quando é que ficará definida esta situação? Se vão fazer alguma alteração à sinalização? Sendo que no último programa também falámos sobre esta matéria, e vou começar pelo Jorge, que referiu que esta situação ainda estava a ser analisada. Em resposta a este freguês, este município, há alguma novidade que se possa dar? Não, vamos ver, a questão que foi colocada aqui no último programa é diferente desta situação que aqui tem em causa, não é? Aqui estamos a falar das regras de trânsito e estamos a falar da sinalização de trânsito. Daquilo que eu sei, daquilo que tenho-me apercebido quando passo na Póvoa de Santaria, é que corresponde, portanto, àquilo que está definido no Código da Estrada. Agora, se calhar, portanto, há situações, portanto, de estacionamento, portanto, indevido ou outro tipo de situações que podem dificultar, portanto, a circulação das pessoas, mas não tenho a ideia, portanto, que haja nenhum problema com a sinalética, portanto, das ciclovias na Póvoa de Santaria. Portanto, a questão que se colocava era no outro plano, que era, portanto, no plano que foi discutido, portanto, o parar ou não parar, portanto, o trabalho estava a ser feito neste âmbito, e o apoio que tinha havido e a crítica também que tinha havido em relação, portanto, à existência das ciclovias. Em relação portanto, a esta questão, não tenho conhecimento, é perfeita, portanto, novidade, haver problemas de sinalética nas ciclovias, portanto, é uma questão de cumprir as regras do trânsito. Não sei se alguém quer fazer um comentário, Regina. Sou sempre. Força, Eu também. Força. Como foi crítica à existência das ciclovias. Eu acho que importa esclarecer o que é isto, a crítica à existência das ciclovias. Os vereadores eleitos pela CDU na Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, mais do que uma vez, intervieram sobre este tema. Têm fotografias das incongruências do terreno, do estacionamento com o traçado das ciclovias. E aquilo que pedimos sempre foi que fossem falar com as pessoas, que conversassem com as pessoas. Mais do que nós, todos nós sabemos e todos nós defendemos ciclovias, todos nós defendemos meios de locomoção não poluentes, saudáveis, não há dúvidas nenhumas sobre isto. Nenhuma questão de princípio pode ser posta em causa ou se pode dizer isto, critica-se a existência de ciclovias. Não. O que se critica é a forma como se estão a construir ciclovias de costas viradas para a população. E esta é uma crítica que nós fazemos em relação às ciclovias, como fazemos em relação a outras matérias. Isto só faz sentido porque há pessoas. O poder local só faz sentido porque há pessoas. Nós temos que ter coragem de ir falar com as pessoas, de ouvir a opinião das pessoas, porque senão isto não faz sentido. O que acontece nas ciclovias da Póvoa é que já estamos, se calhar, há 6 meses ou há 7 meses, estava aqui a tentar encontrar uma fotografia que mostra claramente aquilo que a pessoa que não se quis identificar e que tem todo o direito disso coloca, que é efetivamente nós não vamos ao território ver, nós não vamos, portanto, quando eu passo lá, não temos que ir ver, eu fui ver e fomos falar, não fui eu, foi o vereador Melibório, fui falar com as pessoas, para as pessoas explicarem porque é que não estavam de acordo com aquelas ciclovias. Portanto, na opinião dos vereadores da CDU, estamos de acordo com todas as vias de locomoção não poluentes, estamos muito contentes com o passo intermodal, venham mais medidas como estas, venha dinheiro para investimento para que haja efetivamente transporte público também de qualidade. Agora,
na gestão da Câmara não faz sentido se não formos falar com as pessoas. E esta tem sido a crítica e não deixaremos de a fazer porque é um estilo de gestão claramente diferente que defendemos. David, ainda relativamente a este assunto, Antes de mais, muito bom dia a todos. Na pessoa da Marta, cumprimentar os meus colegas de painel, especialmente o regresso da Regina a este fórum. Em relação às ciclovias, eu acho que são duas questões diferentes, não é? A primeira questão é as ciclovias, da forma como estão a ser feitas, fazem ou não fazem sentido, e essa discussão foi a discussão que tivemos aqui no último programa. Exatamente. E a segunda discussão é as ciclovias têm ou não têm um problema de sinalização rodoviária que causa constrangimentos às pessoas, a quem circula na ciclovia e quem circula na rodovia. Não. ao PSD tem chegado queixas relativamente à questão da sinalização ou nem por isso? Relativamente à questão da sinalização, não. Relativamente à questão das ciclovias, sim. E eu já partilhei aqui a opinião, a minha e a do PS, relativamente à questão das ciclovias, em relação à questão da sinalização, não. Mas se existem, devem efetivamente ser discutidos, porque é um problema Com a população, tal como referiu aqui a Regina? Sim, claro. Eu acho que estes temas devem sempre ser resolvidos com a população, porque são as populações que utilizam as ciclovias e são as populações que E a ver do utilizam a PSD rodovia. faltou essa discussão com a população? Relativamente a Eu não tenho ideia se esta discussão existe ou não. Ou seja, se não existe, deverá existir e sim, devemos fazê-la. E a discussão aqui com a população é perceber, e a discussão com a população, por discussão com a população, é muito fácil de dizer. Aquilo que eu acho que deve existir é perceber com a população quais é que são os constrangimentos que a falta de sinalização está a criar e como é que nós podemos resolver. Porque quando nós abrimos aqui a caixa da Pandora da discussão com a população, queremos tentar fazer outra coisa. Eu percebo o que é que se tenta fazer. Mas não é isso. O que eu acho que temos que fazer com as populações é perceber como é que os podemos ajudar. E eu acho que se isso não for feito, deverá ser feito a breve trecho, para tentar resolver um problema que até tem alguma simplicidade de resolução, que é criar aqui a sinalização normal. Eu era Rui, só que acerca só do presta caso muito. concreto. Eu não entendi bem se era um conflito entre Automóvel e ciclistas. ciclistas. E A ciclistas. ciclovia está bem definida, cada um tem que circular na sua faixa e depois é também cumprir as regras de trânsito. Muito Não bem, tem sido. vamos entretanto avançar, esclarecidas que estão estas questões colocadas pelos nossos ouvintes. Vamos já avançar para um assunto que tem vindo a ser falado também nas últimas semanas, que tem a ver com a passagem de nível da CP em Vila Franca de Xira, que é certo que continuam a morrer pessoas nesta passagem. Nas últimas semanas morreram mais pessoas do que no ano de 2018. A Câmara já tinha anunciado a deslocação desta passagem, a mudança de local e o fecho no sítio onde está, mas a verdade é que depois deste anúncio já aconteceram uma série de acidentes, infelizmente acidentes mortais. Eu vou começar pelo Rui. De quem é a responsabilidade nesta matéria e como é que analisa estas mortes que têm ocorrido num assunto que já vem sendo falado há imenso tempo? Sim, na minha opinião, as mortes só se evitam extinguindo a passagem de nível entre peões e comboios. Só quando houver uma passagem desnivelada de peões, quando os comboios e os peões circularem desniveladamente, deixam de haver tais acidentes. E assim, porque em Andra também, outrora, também havia inúmeras mortes por causa das passagens de nível, deixaram de haver a partir desse momento. Portanto, não havendo cruzamento de nível entre peões e comboios, há muito menos probabilidades. Mas consegue-se perceber porque é que aquilo ainda não encerrou, com estas mortes todas? Eu consigo. De quem é a responsabilidade? A solução que eu preconizo, era a passagem de nível ser extinta, mas depois se diz não pode ser extinta porque é preciso passarem os veículos, atravessarem para o lado do cais. Mas neste momento, do lado do cais existe o quê? Uma dúzia de casas. Portanto, isso seria possível fazer esse acesso através do Jardim Constantino Palha para os moradores, circulando com uma velocidade moderada. Pronto. Isto não exigiria a construção de nenhuma estrutura pesada, como um viaduto, como uma passagem superior ou inferior em túnel. Qualquer das soluções é extremamente onerosa. Pelo menos nós sabemos o custo estimado de há uns anos, com uma passagem superior, era 3 milhões de euros, repartidos entre a Câmara Municipal, a então REFER, que agora é a IP, e o promotor imobiliário que aprovou um empreendimento imobiliário. Agora,
quando se aprova um empreendimento imobiliário do lado nascente da linha do comboio e com 80 focos, e depois é preciso dotar esses focos de estacionamento automóvel, é preciso permitir que os veículos vão para lá. Portanto, e aí torna-se necessário, então, a aprovação desse projeto ficou dependente da construção de uma passagem superior, que visava resolver o problema do trânsito, que iria conflituar, se os carros tivessem que aguardar ali na passagem de nível, iria conflituar com o trânsito na Nacional 10. Portanto, essa estrutura não foi feita, fez-se, entretanto, a biblioteca. Portanto, na minha opinião, aquele espaço não deveria ser edificado e ter sido uma extensão não faz sentido construir entre a linha de comboio e o rio. Não obstante haver já lá uma construção. E portanto, era uma passagem, e para transpor, então, haveria uma passagem a nível para peões com rampa, que as rampas não haveriam. Ok. Vamos ouvir também o David. Porque só para neste momento temos uma passagem a nível que não é utilizada, porque as pessoas também, eu percebo, tentam fazer sempre o percurso mais curto, que é atravessar a passagem de nível, uma dúzia de passos. E o elevador da estação também está várias vezes. Mas o elevador à noite é inseguro. David, relativamente a esta questão das mortes que têm ocorrido na estação da CP de Vila Franca, ali naquela passagem de nível. Marta, nós já tivemos esta discussão aqui, e eu na altura disse o mesmo que vou dizer agora. Porque eu acho que isto é mesmo uma questão de vontade. Nós estamos a falar que já morreram qualquer coisa como 26 pessoas naquela passagem de nível desde 2006, é mais ou menos isso que estamos a falar. Estamos a falar de uma passagem de nível que tem as limitações que o Rui dizia bem, de que há pessoas que vivem do outro lado e, portanto, os carros precisam de lá chegar. Mas tem a limitação também da questão da visibilidade para as pessoas que ali passam, e se tiverem alguma dificuldade de movimentação, pior ainda. Eu continuo sem conseguir perceber como é que nós, ao fim destes anos todos, em que ainda para mais eu, sendo da freguesia de Vila Franca, conheço aquela passagem de nível desde que me lembro de mim, ao fim destes anos todos continuamos a assobiar para o lado e não resolver o problema. Primeiro, de quem é a responsabilidade? Eu acho que a responsabilidade é partilhada entre a IP e a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, sem dúvida nenhuma. Pronto. E dito isto, primeiro, não podia haver guardas porque a IP alega que não tem guardas nos seus quadros para colocar como guardas de passagem de nível. Acho que até esse posto já foi extinto, não sei. Usem o argumento que quiserem, extinguiram o posto de trabalho, queriam um posto de trabalho se quiserem resolver um problema. Isso para mim pouco me diz. Depois a seguir, sem nenhuma justificação aparente, não colocamos umas cancelas que fechem o momento em que passam um comboio e que abram quando as pessoas possam passar de forma automática. Não conseguem explicar porque é que não fizeram. Nem a Câmara Municipal, nem a IP. Voltamos a fazer estudos e não sabemos muito bem o que é que vai acontecer. Vamos passar a passagem para 250 metros a sul de forma provisória, enquanto fazemos mais um estudo em 2019, para onde é que vai efetivamente a passagem de nível. Se é superior, se é inferior, se é metálica, se é estrutural, se é... A verdade é que e nós já estamos na segunda temporada de Checkmate, continuamos a ter esta discussão, as pessoas continuam a morrer ali e nós continuamos a resolver o problema. Portanto, aquilo que eu, enquanto cidadão e freguês da Vila Franca de Xira, acho que é a responsabilidade da Câmara Municipal, de todos os partidos que dela fazem parte, incluindo o PSD, é resolver o problema. Seja por via de uma passagem inferior, seja por via de pôr ali uma cancela enquanto não se resolve o problema da passagem inferior, seja por via de uma passagem superior. Dir-me-ão, a passagem superior agride o património da Palha Blanco. Verdade. Resolveu o problema de outra maneira, mas resolvam-no de uma vez por todas, senão as pessoas vão continuar a morrer ali. E eu também já ouvi o argumento de que o problema está nas pessoas que não têm cuidado a passar a linha. Que é uma coisa que a mim que ainda mais confusão me faz. Eu acho que nós, enquanto pessoas de responsabilidade autárquica, temos o dever de potenciar outro tipo de soluções. O elevador não funciona, as escadas estão fechadas, as pessoas... Sejamos honestos, ninguém vai andar de 300 metros para o lado para subir umas escadas, ainda para mais se for uma pessoa idosa com dificuldades de locomoção para passar a passagem de nível para o outro lado. Não vai, se puder passar ali. São pessoas com 50, 60, 70 anos de hábito a passar ali. Portanto, nós temos que resolver o problema já. E eu acho que aqui o PSD também tem uma palavra a dizer e deve fazer parte dessa solução. Jorge Zacarias, relativamente a esta questão, não devia haver aqui um impulso mais firme por parte da Câmara Municipal ou até eventualmente avançar com uma ação concertada com todos os partidos para, não sei, exigir das outras entidades o cumprimento daquilo que já vem sendo falado, que é um encerramento desta passagem? Vamos lá ver. Esta é de facto uma questão tanto preocupante e que tem merecido de parte de todos os partidos políticos a mesma opinião. Não há aqui nenhuma questão em relação, portanto, a esta situação.
A questão que aqui se coloca também tem a ver, portanto, com o comportamento cívico que as pessoas têm perante o local e a passagem, portanto... Mas isso vai sempre continuar a haver, não é? Pessoas com comportamento... E a passagem de nível. Porque se nós estivéssemos a falar, portanto, de uma altura em que o elevador estivesse fechado, que é um elevador que existe a 20 metros, não é a 300 metros, é a 20 metros da passagem de nível. Se uma altura, portanto, em que por alguma razão, portanto, o elevador tivesse avariado ou tivesse fechado, poderíamos então dizer assim, de facto há aqui um problema, portanto, que é, não há alternativa e as pessoas têm que passar e, não respeitando a sinalização semafórica, arriscam, portanto, a passar, portanto, no momento em que não deviam de fazer. Esta semana também, ou semana passada, houve um acidente na estação de Alverca. Não é? E reúne todas as condições de segurança à partida para que as coisas não aconteçam. E também tinha havido há umas semanas um acidente dentro da estação de Vila Franca. Eu acho que a solução que está a ser encontrada e a ser trabalhada não é uma solução fácil, porque implica a criação de condições para a passagem, portanto, recuar, portanto, 250 metros para o lado sul. Mas o que é que está a faltar para que ainda não se tenha avançado? Eu julgo que já não faltará muita coisa. Aliás, o Sr. Presidente da Câmara disse ainda há muito pouco tempo, numa das reuniões de Câmara, que as coisas estavam mesmo já na fase final de conciliação com a IP para, portanto, a concretização, portanto, do protocolo que permitisse a realização da passagem de nível. Agora, esperemos que a passagem de nível seja, esta passagem mais para baixo, resolva todos estes problemas. Porque se calhar, portanto, se não resolver, temos de facto aqui um problema de avaliação, portanto, do que é que podemos fazer. Sabendo que a IP já recusou há muito tempo a questão, portanto, da guarda de linha, assumindo, portanto, que este tipo de passagem de nível é segura no caso de as pessoas respeitarem, portanto, não só a sinalização semafórica, como também a distância junto à linha, não estarem muito em cima da linha, porque muitas das vezes, o que tem acontecido, nomeadamente numa das últimas mortes, teve a ver com a sucção que o comboio fez, portanto, e puxou a pessoa, digamos assim. Portanto, há aqui, de facto, um conjunto de fenómenos que depende, obviamente, das entidades, e aí estou completamente de acordo, que tem que haver uma vontade extrema e rápida da Câmara Municipal e da IP para resolver esta questão, mas também temos que apelar aqui um pouco ao cuidado, portanto, dos utentes, de toda a gente que passa naquele local, que, em caso de haver, portanto, o toque da campainha, digamos assim, pudesse reservar, portanto, e não estar tão perto da linha, de forma a gente evitar que não haja mais, portanto, mortos. E os idosos conseguem perceber estas indicações? Não. É um facto. E esta é a grande questão. Portanto, mas os idosos também sabem que, e não estamos a falar, portanto, as pessoas que têm morrido, não estamos a falar de idosos já numa situação, portanto, demasiado avançada em termos de idade. Estamos a falar muitas vezes de gente na casa dos 60, 70 anos, portanto, que ali faleceram. E sabem que, lá está, existe o tal elevador, portanto, a 50 metros, não é mais do que 50 Vamos metros. Vamos ouvir também da linha. A Regina sobre esta matéria. A Regina Acidio defendeu que devia ser colocado para já um guarda naquela passagem, mas, enfim, tal como referi há bocado, penso que esse posto não tem vindo a ser extinto, não é? Esse posto de guarda de passagem de nível. O que é que falta aqui fazer? De quem é a responsabilidade? Vontade. A mesma vontade com que se extingue um posto de trabalho é a mesma vontade com que se pode criar um posto de trabalho. É exatamente da mesma forma. Não existe este posto de trabalho porque não queremos que exista este posto de trabalho. De quem é a culpa da IP? A Câmara tem culpa? Tem. Porque não pressiona. Porque tem medo de pressionar. Porque tem medo de pressionar o Governo. Desculpem, porque tem medo de pressionar o Governo. Fizesse a Câmara parar a ver se o problema não se resolvia. E nós vamos numa semana 3 mortes. É inaceitável, acho que é inaceitável. Não vale a pena este discurso que as pessoas são culpadas. Não vale. Não é justo. Nem é justo. Nem é justo. Não é justo. E, portanto, efetivamente, há 2 tipos de solução. A de médio e longo prazo, que a Câmara anda aqui a assistir e com conversa já no dia 6 de outubro, não, na reunião de 3 de outubro, já andava a dizer que estava quase resolvido e que já tinha havido um entendimento. Portanto, estamos daqui dias, estamos em abril, não é? Portanto, no dia 3 de outubro já disse a reunião de Câmara que estava resolvido e que já sabia qual era a solução. O que é verdade é que desde o dia 3 de outubro já morreram não sei quantas pessoas e o que é verdade é que não há vontade de criar um posto de trabalho que nem sequer é um posto de trabalho milionário de alguém que há de ganhar pouquíssimo dinheiro,
e que faça as tais obras na cancela, que permita que ninguém passe, para se acabar de vez com esta situação. Sinceramente, às vezes eu penso, mas quantas pessoas mais vão ter que morrer para que alguém abra os olhos e para que alguém olhe para aqui? Peço desculpa, também acho que, infelizmente, as mortes no concelho de Vila Franca de Xira, nesta passagem de nível em concreto, não têm a visibilidade que era necessário ter. Porque se tivessem a visibilidade por parte dos órgãos de comunicação social, como outras situações têm, se calhar a situação infelizmente estava resolvida. É verdade que a comunicação social regional vai denunciando, é verdade que vai divulgando, mas é verdade é que não há vontade política ou pressionar o governo para dizer desculpem, mas criem este posto de trabalho e metam lá alguém para resolver imediato. Não é isto que vai resolver de vez. Ninguém... Mas no imediato devia-se avançar para essa solução. Ontem já era tarde. Rui. Bem, eu posso dizer que um guarda de uma passagem a nível em Lhandra salvou uma vida. Eu tantas vezes passar a cruzar aquilo que era banal, né? Passar de um lado para o outro da vila, mesmo que aquilo tocasse eu já estava com o pé, já olhava mas já nem olhava. Era um gesto mecânico e possivelmente entrou em pânico e lá, pronto, por pouco. Pode de facto salvar, isso não está em causa, mas eu acho que aquilo que é que com mais eficácia que pode evitar um atropelamento na linha de comboio é de facto não haver a possibilidade de atravessamento de peões na linha do comboio. E estamos aqui a falar de 3 mortes, mas se não estou em erro, assim, apenas 2 foram na passagem de nível, uma ocorreu na estação de comboios, estamos a falar na passagem de nível, e também, se não estou mal informado ou equivocado, uma foi um suicídio. Pronto. Não deixa de ser uma morte. Eu tive um amigo que mandou-se de uma passagem superior para cima de um comboio. É verdade. Em Lhandra? Sim, não sabe. Portanto, não tivesse com passagem de nível, só passagem de nível, quando uma pessoa quer, arranja sempre maneira de o fazer. Agora, estamos a apurar responsabilidades, há responsabilidades coletivas e do Estado, certamente, mas também temos falado, não podemos enjeitar a responsabilidade individual. Nós somos todos, as pessoas são crescidas, são conscientes e têm que zelar pela sua segurança. Quando chegam, a partir do momento em que se confrontam, chegam a passagem de nível, está um sinal sonoro de perigo, que informa, que é um sinal de aviso, que sinaliza que pode estar na iminência de passar um comboio. Quando uma pessoa mete o pé na linha, sabe que está sujeita a ter um acidente mortal. Portanto, e o que mais me surpreende nestes acidentes todos que têm ocorrido nestes anos é que são pessoas idosas. Portanto, não sei se... eu não acredito que as pessoas estejam unidas, acho que as pessoas são pessoas a quem tem acontecido isto estão na sua plena consciência, mas acho que na sua responsabilidade individual, as pessoas têm que, perante o sinal sonoro de aviso, têm que parar e aguardar. Muito bem, vamos entretanto avançar para outro assunto que diz respeito às corporações de bombeiros de Vila Franca de Xira, Alverca e Póvoa, que vão passar a ser financiadas pela Câmara com apoio municipal para criar equipas de intervenção permanente. Os outros corpos de bombeiros, nomeadamente os de Vilonga, queixaram-se de não terem sido abrangidas por este protocolo com a autarquia. Eu vou começar pelo David, se tem algum comentário a fazer relativamente a esta matéria e se acompanhou também as queixas das corporações que não vão ter estas equipas de intervenção e que, portanto, não vão receber este apoio de 95 mil euros por parte da Câmara Municipal. David? Acompanhei tanto quanto possível, não tenho aqui muito detalhe em relação a isto. Aqui o único tema e discutia isto durante esta semana, é a base que está nestas reivindicações das corporações de bombeiros. Ou seja, eu acredito que para o mesmo tipo e nós acreditamos que para o mesmo tipo de serviço que prestam as corporações de bombeiros devem ter o mesmo tipo de apoios. Se há algum tipo de inferenciado não é bem um serviço, mas para o efeito é a palavra que me surge, que algumas corporações de bombeiros servem os cidadãos, que é óbvio que tenham aqui uma ajuda adicional até da parte da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Agora, novamente, se existe uma base comum que é comum a todas as corporações, que algumas corporações estão a ter e outras não estão, esta situação deve ser corrigida ou pelo menos reavaliada. No caso deste subsídio, e aqui é desconhecimento meu, se
for basicamente para aquilo que diferencia as corporações umas das outras, eu aí acho que faz todo sentido. Outra vez, se houver por trás desta decisão de só algumas corporações terem esta força de intervenção, estiver consubstanciada e fizer sentido. Para serviços iguais, condições iguais. Vamos ouvir também o Jorge para esclarecer porque é que só estas 3 corporações é que foram então contempladas, Então, Jorge. 2 questões. Em primeiro lugar, a Câmara Municipal suporta, já há muitos anos, esta parte, 6 grupos de intervenção permanente, os chamados GIPs, um em cada Corpo de Bombeiros do Conselho. Esta, portanto, é uma questão portanto, que existe, portanto, já há muitos anos, portanto, é esta parte. Em segundo lugar, portanto, o que estamos a falar aqui foi de uma proposta portanto, do Governo, do Ministério da Administração Interna, em que caberia ao Conselho de Vila Franca de Xira 3 equipas de intervenção permanente, uma a sul, uma ao centro e uma a norte. Portanto, Alverca, Póvoa, Alverca e Vila Franca. Portanto, que coincidentemente são as 3 cidades portanto, do Conselho. E a Câmara Municipal tinha 2 hipóteses. Ou aderia portanto, a esta situação, ou não aderiria portanto, à situação. E aderiu, achou que era uma mais-valia para o Conselho, para a população do Conselho, porque a população do Conselho tem que estar portanto, acima portanto, das associações, portanto, e o que é importante aqui é salvaguardar portanto, aquilo que é a segurança da população, e disse, além portanto, dos 30 bombeiros que nós já suportamos portanto, no Conselho, iremos suportar portanto, mais metade de 15, porque a outra metade é suportada pelo Ministério da Administração Interna. E foi isto que se passou. E é isto que está neste momento em causa. É bom não esquecer que a Câmara Municipal apoia os bombeiros portanto, do Conselho em mais de 1 milhão de euros anualmente. As 6 associações do Conselho recebem mais de 1 milhão de euros anualmente, o que é de facto uma verba importante, mas é uma verba merecida pelo trabalho que os nossos corpos de bombeiros fazem naquilo que diz respeito à segurança e ao socorro das populações. Portanto, acho que há de facto aqui um caminho que é necessário continuar a desbravar e que o Presidente da Câmara tem dito por diversas vezes a importância que tem sido o Secretariado dos Bombeiros naquilo que é a sua relação com a Câmara Municipal e no encontrar portanto, das soluções de apoio financeiro portanto, e de outro tipo de apoios para os bombeiros, e estou convencido que é isso que irá continuar a acontecer, uma relação muito próxima entre os bombeiros, entre as corporações de bombeiros e a Câmara Municipal, e neste caso concreto o que aconteceu aqui foi um acréscimo àquilo que a Câmara já apoiava em cada uma das outras associações, que era 5 bombeiros portanto, a tempo permanente, que são os chamados GIP. Mas existiam 6 equipas de intervenção antes, não era? E agora Exatamente. foram reduzidas para... Não, aumentaram para mais 3. Aumentaram para 3. Portanto, no fundo, Póvoa, Alverca e... Qual é que é a outra? Vila Franca viram a crescer portanto, o número de... É um apoio extraordinário, não é? Há um grupo... Só para esclarecer também, isto é muito técnico, mas para esclarecer, afinal, gabinete, é uma equipa o que havia anteriormente eram os grupos de intervenção permanente. São 6 grupos no Conselho, de 5 bombeiros cada, em cada uma das corporações do Conselho. Neste momento o Governo decidiu lançar a nível nacional uma outra formulação, que é as equipas de intervenção permanente, que não eliminam os grupos de intervenção permanente, mas acrescentam... É um extra. Exatamente, acrescentam às equipas de intervenção permanente. E neste caso, em Vila Franca, calhou-nos 3, e a Câmara Municipal disse que sim, senhora, portanto, que aceitava portanto, participar neste esforço de criação de mais 3 equipas, portanto, em Alverca, Póvoa e Vila Franca, e foi isso que aconteceu. A Regina, relativamente a esta questão, não sei se quer fazer algum comentário também. Quero. Portanto, é como aqui foi dito, o que a Câmara até hoje tinha era um GIP. Um GIP são 5 pessoas em cada uma das corporações de bombeiros. Pelo menos no dia 20 de fevereiro, porque há de ter sido antes, porque no dia 20 de fevereiro o que chega é uma proposta de protocolo objetiva para o reforço de 3 equipas. No dia 19 de fevereiro é enviado esta proposta de protocolo para a Câmara, a qual a Câmara só leva para a sua aprovação no dia 20 de março. Ou seja, durante um mês, a Câmara não conseguiu falar com as corporações de bombeiros que eram envolvidas, ou que não eram envolvidas, nem conseguiu reunir o secretariado. Portanto, esta é a primeira nota negativa, a tal dificuldade
que a gestão na Câmara tem de falar com as pessoas. E já agora, quando eu digo ouvir as pessoas, não é admitirmos da responsabilidade de decidir. O que eu acho é que quanto mais pessoas nós ouvirmos, melhor podemos decidir. Ninguém na autarquia, eu não defendo que quem foi eleito é para decidir. E, portanto, não há qualquer tipo de demissão em relação à responsabilidade. Agora, não houve durante um mês a capacidade de ouvir o que é que as outras corporações de bombeiros têm para dizer, o que é que estas têm para dizer. Se calhar há corporações de bombeiros no Conselho que até respondem a mais pessoas do que outras que estão a receber mais pessoas agora. Não sei, isso não nos foi provado, ninguém nos deu números para que nós pudéssemos ter a certeza que a decisão era a correta. Houve um mês, mais de um mês, porque num mês é o tempo de receber o protocolo, e eu volto a dizer, receberam o 19/2 e só foi aprovado no dia 20 de março. Portanto, houve mais de um mês para conversar com outras forças políticas, para conversar com as corporações de bombeiros, e isso não aconteceu. Problema real é que é impossível a uma corporação de bombeiros funcionar durante 24 horas, que é aquilo que tem que funcionar com 5 pessoas. Não é possível. E, portanto, naturalmente, o que é necessário, e a Câmara de Vila Franca diz, dá 1 milhão. De Lourdes dá 3. Se calhar de Cascais dá não sei. A Câmara de Vila Franca é uma Câmara que não tem problemas financeiros. E o que nós estamos Acha que a Câmara devia dar mais, ainda aumentar mais a verba para os bombeiros? Sim, eu acho que sim, claramente. Acho que devia, e acho Sim, que... mas eu acho que a Câmara deve aumentar todas as verbas da despesa. Isso aí é uma questão, uma questão coerente da CDU, portanto, ao longo de todo este mandato, que é a despesa deve aumentar. Não é a visão do PS. Vamos ouvir também o Rui, muito Como foi rapidamente. interrompida, se me der licença. Peço desculpa. Vamos também avançar, vai, Regina. Posso? Obrigada, Podes não falar. é? Obrigada, como foi interrompida. Não, eu costumo dizer, e ficam muito ofendidos, a gestão PS, já agora que é acompanhada pelo PSD na Câmara, quando eu tenho uma expressão que é: se eu não der comida aos meus filhos lá em casa, também tenho muito dinheiro. E, portanto, quem se anda sempre a gabar da excelente gestão financeira e do imenso dinheiro que tem, é quem está a gerir a Câmara. E há que definir prioridades. E a questão é que, se calhar, as prioridades do Partido Socialista não são as da CDU. E, se calhar, para a CDU, a resposta de socorro ao Conselho é prioritária em relação a outras matérias. Se calhar é mais importante respondermos às pessoas ao seu socorro, que hoje, infelizmente, é pago, as pessoas hoje não têm, mesmo sendo sócio dos bombeiros, as pessoas têm que pagar. Isto já não é como era. Mas a Câmara acha que, como dá 1 milhão, é mais do que suficiente. Olhe para o lado. E aprende. A Câmara de Vila Franca isolou-se do resto da área metropolitana do mundo. E, portanto, está convencido que são a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. E fazem o melhor do mundo. O que não corresponde toda à realidade. E o problema é que ficaram sem capacidade para olhar fora das fronteiras e perceber aquilo que está a acontecer. Portanto, o erro. Primeiro, quem devia assumir a proteção civil e o socorro às populações, naturalmente, não deviam ser os municípios. A Câmara de Vila Franca aceitou a transferência de competências na sua totalidade, independentemente desta ser a nível metropolitano, e na área metropolitana não se ter votado esta matéria por unanimidade, não poder passar, mas o que é verdade é que todas as câmaras apoiam os bombeiros, todas, não há nenhuma. Umas mais, outras menos. Tomar decisões destas sem conversar com ninguém, peço desculpa, mas confirma a teoria. Ficou o que também é difícil aqui é falar o com ponto as de vista pessoas. da Regina, Rui, relativamente a estes critérios para a atribuição, portanto, destas 3 equipas de intervenção, deste apoio adicional. Compreendo aqui também Eu não estes critérios. sei quais foram os critérios, para me pronunciar sobre os critérios. Necessidade. Só a Câmara se poderá pronunciar. Peço desculpa, só para Jorge, interromper. relativamente aos critérios, já agora... Foi tem a ver com... o Ministério da Administração Interna que indicou as três corporações, não foi? Ok. Foi o Ministério que as designou, né? Que designou as corporações. Então, só por designação do Ministério. Muito bem, vamos avançar Câmara não tem então. nada a Ficou dizer esclarecido. Não tenha nada a dizer. Não sei se disse ou se não disse, Não disse. mas Não é vem que não designado, disse. mas é o Governo que indica, é para aqueles. O Governo tem a capacidade de sugerir, que Pode-se manda no contestar. Conselho de Vila Vamos- Franca e nem a vamos- Câmara. eu não Já Vamos sei avançar bem. para não tratar nego- de mais uma não matéria nego que não se possa que diz contestar. respeito à cidade de Vila Franca de Xira. Hoje estamos na cidade de Vila Franca de Xira e que tem a ver com algumas conversas, alguns rumores que têm acontecido por causa da adaptação da antiga vidreira no edifício de 4 andares. As pessoas não sabem bem o que é que se vai fazer dali, uns defendem que aquilo tem que ser modernizado, outros que a traça não pode ser alterada.
Eu vou começar pelo Rui. Qual é a visão do Bloco de Esquerda e a posição do Bloco relativamente a este edifício? Está ali mesmo numa zona histórica junto. O que nós temos ao conhecimento é aquilo que está, é o que vem anunciado no site, numa página eletrónica publicitária, que o imóvel está à venda e que diz que tem um projeto aprovado com 5 pisos de altura. Pronto, isso é o que diz, pode ser publicidade enganosa. Entretanto, numa reunião de Câmara, indagámos a Câmara Municipal, parece que ainda não existe projeto aprovado. Está, entretanto, em consulta na Direção-Geral do Património Cultural, isto porque, não pela questão do valor do imóvel em si, mas porque está dentro da zona especial de proteção do celeiro da Patriarcal, e portanto é preciso ver se aquilo tem algum impacto. Não, celeiro da Patriarcal. Da minha opinião, em termos urbanísticos, portanto, se de facto for aprovado para ali um edifício com 5 pisos, eu creio que não pode ser, porque, se não estou mal recordado, o PDM diz que a altura dos edifícios fica estabelecida pela a média da altura do número de pisos da frente do quarteirão. Portanto, ele é um prédio de gaveto, numa das frentes tem apenas edifícios com 2 pisos, portanto não daria para subir por essa frente, que é do lado do mercado. De outra frente, que é aquela rua que liga, agora me recordo, que liga o mercado à rua Luís de Camões, onde está a PSP, já tem um edifício pré-existente com 5 pisos, mas se este tem 2, 7 a dividir por 2 dá 3,5, não dá 5 pisos. Pronto. E depois também há a questão do enquadramento da envolvente, da imagem da cidade, ao redor do mercado, que tem o seu valor patrimonial, acho que deveria estar classificado e não está. Não existe nenhum outro edifício com 5 pisos de altura, o máximo que existe é uns poucos com 4 pisos, portanto este seria um precedente a abrir ali. Agora, assim, agora, as pessoas, os proprietários dos imóveis, quando tentam investir, tentam sempre obter um investimento maior, ter o maior rendimento possível. Mas por isso é que cabe, pois, ao Estado também estabelecer as regras e os limites. Neste caso, a pretensão é de fazer-se com 5 pisos, mas como já expliquei, não poderá ser. Que a Câmara poderia fazer mais? Acho que a Câmara poderia era zelar, portanto, pela imagem do centro, pelo menos, não digo de todo o centro histórico, mas dos núcleos urbanos antigos. Há espaços que devem ser, pela sensibilidade desses lugares, deviam ser objeto de planeamento com mais detalhe e ter alguma proteção. Porque estamos a falar de um bairro onde está o mercado, que tem muitos edifícios, embora modestamente, de uma linguagem arquitetónica do estilo Déco e que, começando-se a alterar e a deturpar aquilo tudo, perde um bocado a sua identidade e vai ficando descaracterizado. Uma vez que o David também é eleito na Assembleia de Freguesia de Vila Franca de Xira e pode falar um pouco também para os nossos ouvintes perceberem que edifício é este, isto de uma forma muito resumida em termos históricos e de forma que ele mexe também com os vilafranquenses. Qual é a percepção que tem tido por parte dos fregueses de Vila Franca de Xira relativamente a este edifício, David? Eu não só sou da freguesia de Vila Franca de Xira, como, curiosamente, tenho um projeto próprio para a habitação, para a aprovação do DGPC na zona de proteção do Celeiro da Patriarcal. Portanto, conheço bem as vicissitudes de comentar da aprovação deste tipo de projetos. Dito isto, em relação à vidreira, efetivamente, eu ainda esta semana comentava isso, é provavelmente o edifício mais bonito da zona do centro histórico de Vila Franca de Xira. É também um dos mais emblemáticos e eu sou liminarmente contra a elevação daquilo a um edifício de 5 pisos. Eu, David Ferreira. Aqui eu não sei qual é que é a opinião do PSD. Caso essa discussão surja, eu continuarei a ter a mesma opinião que tenho agora. Também acho que a Câmara Municipal tem aqui um papel importante de garantir que há razoabilidade na decisão, de que é preferível sermos maleáveis e flexíveis na forma como olhamos para estas coisas, de forma a termos os centros históricos recuperados e em condições de poderem ser usufruídos pelas pessoas, do que sermos demasiado
de levarmos à letra algumas das coisas que estão definidas e depois termos os edifícios devolutos. Que é o caso, que é o meu caso. Eu tenho proprietário de um edifício na rua conhecido como a Rua do Chavedor, a Rua Almirante Cadia dos Reis, que é um edifício histórico na zona do centro da cidade, que há mais de um ano que o edifício podia estar recuperado e em condições de ser mais um marco no centro histórico da cidade, e a verdade é que está devoluto, a criar problemas de infiltrações a edifícios adjacentes, porque nós demoramos 2, 3 anos a resolver um problema que é um problema relativamente simples de resolver. E a mesma coisa acontecerá com a vidreira, ou seja, ou nós temos a capacidade de perceber que isto tem que ser um encontro de ambas as partes numa coisa que faça sentido, para os proprietários e para a Câmara Municipal e para o ambiente histórico daquela zona, e com a máxima celeridade possível para que os centros históricos se vão recuperando e para que nós continuemos a ter a cidade, que é uma coisa que está a acontecer cada vez mais, isso é uma coisa boa. E aqui agradecer eventualmente às pessoas que nos ouvem e que são proprietários de prédios ou de imóveis no centro de Vila Franca e que têm feito estas reconstruções. E isso começa a acontecer cada vez mais, o que é uma coisa muito boa. Mas há aqui, até da parte da própria Câmara Municipal, a necessidade de acelerar os processos. É mentira que os processos sejam resolvidos com rapidez. É mentira. E quem tiver esta palavra mesmo, o desplante de me contradizer em relação a este ponto, há provas factuais de que eu demorei 6 meses a ter uma resposta da Câmara Municipal relativamente a um requerimento de licença de obra. Portanto, não é esotérica esta questão. Demora demasiado tempo a responder. As pessoas acabam por perder a motivação de recuperarem os centros históricos e nós temos, enquanto autarcas, enquanto pessoas de responsabilidade autárquica, de querer resolver este problema. Numa cidade com um centro histórico que tem ainda muitos problemas, nós temos a responsabilidade de tentar resolvê-los com celeridade, mantendo aquilo que é a traça arquitetónica dos edifícios. E para terminar, dando a palavra ao Jorge, que há de ter muitas coisas para dizer sobre isto. A mesma bitola serve para toda a gente, que é uma coisa que nós às vezes temos dificuldade em fazer, que é, as mesmas regras aplicam-se a todos da mesma maneira. E nós em Vila Franca às vezes temos um bocadinho de dificuldade em perceber o que é que isso quer dizer. Uma última questão, como Vila Franquense, o que é que o David gostava de ver ali naquele edifício? O que é que poderia ser uma boa solução para a vidreira? Eu acho que a vidreira, a primeira coisa é que a fachada tem que ser mantida. Essa é a primeira. Que todas as linhas arquitetónicas da vidreira deveriam ser mantidas. Eu gostaria, percebendo que do ponto de vista de negócio e dos proprietários pode não ser o mais viável ali, eu gostaria que a vidreira passasse a ser eventualmente um espaço de restauração, por exemplo. Que acho que é um espaço muito bom para fazer uma coisa desse género. Percebo que do ponto de vista de investimento possa não fazer sentido. Mas a fachada tem que ser mantida e que a subir no máximo um piso, ou 2, se tanto, que seja o máximo encostado ao prédio virado para a rua da PSP, que garante que do lado do mercado não é posta em causa a correnteza arquitetónica do espaço. Ainda assim, e respeitando também as cércias, de nunca encostar à face daquilo que é a fachada da atual vidreira, porque estragaria totalmente aquilo que é um edifício tão emblemático como é aquele. Antes de passar ao Jorge, penso que será mais fácil ouvir primeiro já a Regina, para o Jorge depois responder às questões todas. Responder um pouco a estas questões, Regina. Eu não sei se o Jorge tem alguma coisa para dizer sobre isto em concreto, porque não sei se entrou algum projeto na Câmara. E, portanto, essa começa por ser a dúvida, é se entrou ou não entrou algum projeto na Câmara. Entrou. Temos todos a certeza que entrou. Eu disse que o Presidente da Câmara respondeu. Pronto, então, falha minha. Então, todos nós ficamos incomodados por ver os centros históricos das nossas cidades, seja Vila Franca, seja Alverca, seja Póvoa, seja Lisboa, degradados e com as habitações pouco cuidadas. Nesse sentido, criaram-se várias formas de apoio, cada Câmara fez as suas, alguma com fundos comunitários. Tivemos um dos debates dos nossos primeiros debates, exatamente sobre a forma de recuperação, etc. E, portanto, algumas câmaras criaram gabinetes de apoio de recuperação dos centros históricos, isentaram completamente de taxas, de IMI, portanto, há uma série aqui de medidas para levar ao incentivo da recuperação das casas nos centros históricos. Eu diria que, felizmente, que esta é uma competência municipal. Portanto, aquilo que ali for construído é único e só da responsabilidade da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Porque só pode ser ali construído aquilo que a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira autorizar. Mas o que é que a CDU gostava de ver ali naquele edifício, na antiga vidreira? Eu agora podia lhe dizer, gostava de ver um restaurante, gostava
Eu gostava que tivesse recuperado, gostava de ver pessoas a viver lá, porque eu acho que Vila Franca está a precisar de pessoas, mas também acho que precisa de coisas que atraem pessoas. Ali, se calhar, preferia que fosse recuperado para a habitação. Se calhar preferia, porque acho que aquela é uma zona muito parada, a partir das 6 da tarde não se vê ninguém. Acho que era importante que a gente conseguisse levar jovens para o centro histórico da cidade, não é? Esta questão que o David coloca, e que já nessa altura colocou sobre o projeto dele, e que ele diz que demoram muito tempo. Eu tenho que dizer, há coisas que demoram muito tempo, porque há as coisas que parece bebe rápido. Jorge Zacarias. Essa é que é a questão central, é que há Vamos projetos que avançar. demoram muito tempo a ser aprovados. Há outros que são aprovados com uma rapidez, não é? Que nem sequer os estudos que deveriam ser, na minha opinião, obrigados a fazer, fazem, e que os põem à discussão pública sem os estudos necessários para a discussão Jorge Zacarias, pública. relativamente a esta crítica também que foi deixada da demora da aprovação do processo, Então, duas o que é que se está a passar? distinguidas duas coisas. Em primeiro lugar, portanto, quando o Rui Perdigão, aqui há um mês, levantou esta questão, portanto, deste edifício aqui num dos debates, tive a oportunidade de perceber, portanto, e que eu disse, portanto, que... Eu Sim, não falei nisto. falaste. Falei. Neste. É possível, por acaso também, confesso que já não me recordo, sei que foi falado em reunião de Câmara e isso tenho a certeza. Ou tu falaste na reunião de Câmara, eu sei que Foi o Carlos. Foi o patrão. Foi o Foi o patrão. Carlos é que falou na reunião de Tinha Câmara. ideia Do que vereador Carlos Patrão, Pronto. exato. Então, tendo em conta que o Bloco de Esquerda colocou esta questão, mas eu tinha a ideia que tinha sido o Rui aqui. Fui procurei inteirar-me, de facto estava alguma coisa aprovada, porque aquilo que foi dito é que estava já um projeto aprovado, portanto... Exato. Está a ser pronto. É o que o promotor, Claro. é a ideia que ele está a vender, né? Não está nada aprovado, Claro. não estava nada aprovado nos serviços. É um engodo. Portanto, de facto, há um cuidado muito grande, portanto, por parte da Câmara Municipal em relação, portanto, a todo este espaço à volta do mercado e que, no fundo, também engloba chamar as ARUs e a Regina colocou aqui algumas questões agora, portanto, sobre a reabilitação urbana e, de facto, a gente pode ir, por exemplo, à Alhandra e perceber que em Alhandra a reabilitação urbana é uma coisa objetiva, efetiva. Estão, portanto, dezenas de habitações, portanto, em recuperação, portanto, na zona histórica, portanto, de Alhandra. A pena que não tinha chegado esse movimento em Vila Franca, mas estamos convencidos que ele irá chegar. Em relação ao funcionamento Da antiga vidreira. em relação à vidreira, eu acho que a vidreira não pode ser vista como um caso isolado. Há, portanto, uma intenção também, já foi assumida, portanto, pelo Sr. Presidente da Câmara, portanto, de remodelar, portanto, de dinamizar, portanto, todo o mercado e toda a vida, portanto, em torno do mercado, e acho que este edifício, todos os edifícios ali à volta, devem ser vistos também nesta perspectiva de complementaridade, portanto, daquilo que pode ser uma zona central de Vila Franca, que, a exemplo daquilo que foi há 20 anos atrás, se calhar, portanto, a Rua Direita de Vila Franca, se possa transferir para ali agora, portanto, um conjunto de espaços que possam, portanto, de facto, revitalizar, portanto, a vida noturna e a vida diurna também da cidade. Objetivamente, nós sabemos, portanto, que existem dificuldades, portanto, com a aprovação de projetos, portanto, no DPGU. Sabemos também que existem, portanto, processos que demoram, portanto, mais tempo que deviam demorar. Há um esforço muito grande neste momento da Câmara Municipal no sentido de resolver e de ultrapassar, portanto, todas estas situações. Julgo que as medidas que foram tomadas irão a curto prazo dar, portanto, os seus frutos. Porque Mas foram tomadas medidas para acelerar foram tomadas estes processos? medidas internas e há de facto o trabalho, portanto, interno feito da responsabilidade do Sr. Vice-Presidente que tem, portanto, este objetivo, que é aligerar, portanto, o tempo necessário para as respostas aos empresários. Portanto, há aqueles que querem efetivamente investir no Conselho de Franca de Xira e que não podem estar, portanto, muitos meses à espera, portanto, de conseguir concretizar esse investimento. Como, aliás, o David já aqui trouxe essa questão para cima da mesa. Também, portanto, em relação, portanto, a estas questões, portanto, da reabilitação urbana, é algo que para o Partido Socialista tem sido muito importante desde sempre. Continuamos, portanto, muito empenhados, portanto, em todo o trabalho que tenha a ver com o dar vida, digamos assim, aos centros das cidades, mas acima de tudo é humanizar, portanto, tudo aquilo que é a cidade e tudo o que está à volta da cidade. Mas resumindo, para já ainda não entrou nenhum projeto relativamente à vidreira na Câmara, ou já? Não está aprovado nenhum projeto. Mas já entrou um projeto, Não está aprovado nenhum projeto.
Muito bem, David, para terminar, depois terminamos com o Rui, temos que avançar. Eu só gostava aqui de deixar uma nota que é, mais uma vez, por experiência própria, eu tive um ofício 3 semanas em cima da mesa do vereador para ser assinado. 3 semanas. 3 semanas. Portanto, digamos o que queiramos dizer. Escrevamos o que queiramos escrever e tentemos pôr maquilhagem nas coisas como quisermos pôr. A verdade é que os processos não andam e as coisas não se resolvem. Mas chegamos a um ponto em que alguém como eu, e não estamos a falar de fazer investimento imobiliário, estamos a falar de habitação própria permanente, coloca a hipótese de colocar o prédio à venda, porque como não tenho o projeto aprovado, mais vale vender do que estar ali com um investimento parado que não me serve de nada. O que é que vai acontecer? O prédio vai ser vendido, vai voltar a ser comprado por alguém, vai voltar a ser um pedido de aprovação e vamos chegar a 2025 com o prédio a cair de podre e sem ninguém ali viver. Porquê? Porque nós achamos que somos céleres a resolver um problema que demoramos 4, 5, 6, 7 meses a dar resposta. E mais. E depois voltamos ao início do processo e temos mais 5, 6, 7, 8, 10 meses à espera. Certamente que o Jorge Acariz também vai levar até à Câmara Municipal, até ao Presidente da Câmara, algumas destas questões que foram aqui levantadas relativamente eu creio que sim, relativamente a esta demora dos processos. Temos mesmo que terminar. Eu vou só dizer uma coisa. Em agosto de 2017 estenderam-se lençóis em 2 fachadas, 2 prédios a dizer habitação jovem. Passaram 2 anos. Passaram 2 anos. Estamos a falar de candidaturas. É a rapidez. Estamos a falar de Fica para o candidaturas. próximo cheque-mate. Estamos a falar de candidaturas que ainda não foram aprovadas. Estamos a falar de candidaturas. Então estavam lá os papéis. Vamos avançar, Rui, para terminarmos. Vamos ter que terminar o programa. terem sido aprovadas. Rui, digam, para terminarmos, muito rapidamente. A única solução para preservar a integridade as 2 únicas soluções para preservar a integridade da vidreira é uma vontade deliberada e sensível do proprietário, que não existe, porque está interessado em obter o maior rendimento possível, ou então seria a Câmara Municipal classificar o edifício de património municipal com a fundamentação do seu valor cultural, uma vez e artístico. Ele tem um desenho coerente, tem um bom desenho e arquitetónico, os métodos construtivos. Portanto, seria a única maneira de salvaguardar a integridade do edifício. Não sei se me é possível só falar em termos, falou-se aqui da morosidade dos procedimentos da Câmara Municipal. Na minha experiência pessoal como técnico, trabalho praticamente com os municípios todos da área metropolitana de Lisboa e com alguns fora também. E o que eu posso dizer é que o tempo é um tempo médio, nem o pior nem o melhor. Não é, no Alentejo apresenta um projeto que abre uma garrafa de champanhe, não acontece nada, e quando aparece um projeto é uma festa, mas depois tenho municípios onde as coisas de facto morrem lá. Portanto, aqui, nesse aspecto, não tenho razão de queixa. Agora, que as coisas é importante que levem menos tempo e que decorram em tempo útil. Muito bem, na Câmara de Vila Franca não é assim tão oportunidade de negócio. Vamos mesmo ter que terminar. É muito rápido, são 10 segundos. Deixa-me só dar um exemplo. Eu tenho Se é um projeto de milhares, é um projeto de milhões. Pessoas da minha faixa etária que eram proprietários de imóveis para recuperação na Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, venderam-nos para ir comprar no município da Ruda porque é mais rápida a resolução do problema. É tão simples quanto isto. E terminamos assim o cheque-mate. Fica já desde já um ponto assente. Vamos falar no próximo programa da habitação jovem e dos problemas, afinal, que se estão a passar ali com as candidaturas e com o edifício. Penso que é uma matéria também importante que diz respeito a uma camada da população também, enfim, com as dificuldades que hoje existem em termos de habitação. Podem já assentar que será uma matéria tratada no próximo cheque-mate. O cheque-mate regressa, como sempre, no próximo sábado, a partir das 11 da manhã em 91.4 e a partir do meio-dia no canal You, na Mel e também da Nós. Tenham um ótimo fim de semana.